Estamos iniciando a história do grande governador do Egito, José, o judeu, que saiu da prisão para se tornar o maior governador da história do Egito, levando o Egito a se tornar uma potência mundial na sua época. E além de tudo, José ainda salvou o seu povo, o povo judeu. Vem comigo na primeira parte da história de José, o sonhador. Eu sou Dione Caruso, sou teólogo, administrador público e criei esse canal para nós estudarmos e aprendermos sobre a história da religião na política, a política na religião, para entendermos a política e a religião no mundo atual. Hoje nós vamos começar a conhecer a história desse grande governador, José, muito mencionado na história da humanidade. E é importante que você conheça, por isso eu quero te convidar, vem comigo. Serão duas partes de aproximadamente 8 e 10 minutos, bem curto, para que você possa conhecer toda a história. Então não perca nenhum lance dessa história fantástica que é a história de José. A história de José, começa com a linhagem de Abraão. Eu fiz um episódio sobre Abraão. Abraão, o pai do islamismo, judaísmo e cristianismo. De Abraão nasceu dois povos, o povo muçulmano e o povo judeu. Do povo muçulmano veio do seu filho mais velho, Ismael, e da religião muçulmana que nasceu através do profeta Maomé. Inclusive, eu também já fiz um episódio sobre Maomé e o islamismo. Vai lá assistir, porque é necessário assistir esses episódios para você entender a continuidade da história. José é uma continuidade. Muito bem, de Isaac, o filho mais velho, o filho mais novo de Abraão, nasceu o povo judeu. E de Isaac nasceram dois irmãos gêmeos, um chamado Esaú e outro chamado Jacó. Jacó nasceu segurando no calcanhar de Esaú. A história desses dois irmãos gêmeos merece um episódio só para eles, principalmente Jacó. Jacó acabou assumindo a liderança do povo e com a ajuda da sua mãe. Só que o seu irmão mais velho, Esaú, não aceitou e começou a perseguir Jacó e tentar matar Jacó. Então a sua mãe mandou Jacó voltar para a antiga terra de Abraão, que era a terra de Ur dos caldeus. E ele foi para lá para fugir do seu irmão Esaú. Lá ele conheceu a sua futura esposa, Raquel, e ele quis casar com Raquel. Só que ele não tinha dinheiro para dar o dote para casar com Raquel. Então o seu sogro, que chamava Labão, falou para ele trabalhar 7 anos para ele e seria o valor do dote. Ele trabalhou 7 anos e na hora de casar com Raquel, Labão o enganou. Deu de casamento a sua filha mais velha, chamada Lia, ou Leia, depende da tradução. Ele não gostou, ficou revoltado, mas era o costume. A irmã mais velha tinha que casar primeiro que a irmã mais nova. E aí ele teve que trabalhar mais 7 anos para casar com Raquel. Portanto, ele trabalhou 14 anos para conseguir casar com Raquel. Por que eu falei da história de Leia e Raquel? Porque Leia era fértil e começou a dar vários filhos para Jacó. Não só ela, mas também algumas concubinas, porque era costume da época. E chegou a um ponto que Jacó tinha 10 filhos homens. Lembrando que na época também não se contava filhas mulheres. Então ele tinha 10 filhos homens. E Raquel não conseguia ter filho. E ela era motivo de zombaria de Leia e das concubinas de Jacó. Porque ela era a mulher que Jacó gostava. Mas só que ela não conseguia dar filho para Jacó e as outras zombavam dela. Até que ela buscou a Deus, ela pediu a Deus e Deus concedeu a ela dar um filho para Jacó, que é o 11º filho de Jacó, chamado José. E José passou a ser o querido de Jacó. O querido porque ele era filho da mulher que ele amava. E os seus irmãos mais velhos começaram a ficar com ciúme. E não gostava de José pela preferência do pai. E além de tudo, José era um sonhador. Certa vez ele sonhou e disse que ele sonhou que ele via o sol, a lua e 10 estrelas se dobrando diante dele. E que o sol
era o pai, que a lua era a mãe e que as 10 estrelas eram os irmãos. Os irmãos ficaram revoltados com aquele sonho, achando que ele estava se achando o melhor porque era o preferido do pai. Então, eles fizeram uma trama macabra. Resolveram matar José. E certa vez eles estavam no campo e eles iam matar José. Só que um dos irmãos disse assim: não, nós não podemos sujar a nossa mão com o nosso próprio sangue. Jogaram ele dentro de um poço e deixaram ele preso ali naquela cisterna vazia. E vinha uma caravana que estava indo para o Egito, que levava escravos para vender no Egito, levava mercadorias para o Egito. E eles falaram: vamos vender José para essa caravana para ele ser levado embora para o Egito, porque é melhor isso do que matá-lo. E assim concordaram entre eles e venderam José para aquela caravana. Pegaram a túnica, porque José tinha uma túnica colorida que o seu pai lhe deu, que era motivo de inveja dos irmãos. Eles pegaram aquela túnica, sujaram com o sangue de um animal que eles mataram e chegaram para José e para Raquel e disseram: infelizmente, os animais do campo atacaram e mataram José. Está aqui a túnica com sangue. Então, para Jacó e para Raquel, José estava morto. Mas, na verdade, ele foi vendido como escravo para o Egito. Quando ele chegou no Egito, uma grande liderança política chamada Potifar comprou José como escravo. E José começou a trabalhar na casa de Potifar. E diz a Bíblia, né, e também a tradição judaica, que tudo que José botava a mão prosperava, porque ele era muito inteligente, muito dedicado em tudo que fazia. Então tudo prosperava. E Potifar colocou ele como o principal mordomo, como o principal empregado da sua casa. Só que aconteceu um problema muito sério. A esposa de Potifar passou a gostar do jovem José e queria ter relação com José. E aí José fugia dela em respeito ao seu patrão. E ela, com orgulho ferido, certa vez tentou agarrar José. José fugiu, ela rasgou e ficou com um pedaço da roupa de José. Quando Potifar chegou, ela falou: José me atacou, José tentou me agarrar, tá aqui um pedaço da roupa dele que eu consegui escapar. E com essa trama, Potifar entregou José para as autoridades e José foi para a cadeia e ficou preso. Lá na cadeia, preso injustamente, ele, depois de muitos anos, chegou na sua cela duas figuras que iam mudar a sua história. A figura do mordomo Mor e do copeiro Mor, do grande faraó do Egito. Porque lá no palácio tinha sumido, tinham roubado uma peça importante do palácio. E a dúvida era se tinha sido o copeiro Mor ou o mordomo Mor que tinha roubado. Então os dois foram presos. E José revelou o sonho dos dois. Mas isso nós vamos deixar para a segunda parte. Na segunda parte nós vamos ver como José revelou os sonhos do mordomo Mor e do copeiro Mor. E mesmo assim foi esquecido na prisão. Depois vamos ver como José foi lembrado futuramente e revelou o sonho de Faraó, o grande sonho do Faraó do Egito, e como José veio a se tornar o maior governador da história do Egito, que se tornou naquela época a maior potência mundial, não só ali no norte da África e no Oriente, mas em todo o mundo conhecido. Então não perca a segunda parte da história do grande governador do Egito, José, o Sonhador.